Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à Fábrica D. Vamos resolver mais uma questãozinha de química do ITA da prova de 2008 agora, sobre equilíbrio químico. Também é um assunto que aparece muito na prova do ITA. Vamos ler a questão então. Considere a reação de dissociação do N2O4 representada pela seguinte equação. Assinale a opção com a equação correta que relaciona a fração percentual de N2O4 dissociado com a pressão total do sistema e a constante de equilíbrio em termos de pressão. Então, pessoal, ele quer que a gente relacione o quê? Ele quer que a gente ache o alfa, que é a constante de dissociação desse cara aqui, né? Quanto esse cara dissociou, com a pressão total final do sistema e a constante de equilíbrio em termos da pressão. Então, olha só, coisa muito comum em questão de equilíbrio é você fazer o quadro de equilíbrio. Então, vamos supor que no início a gente tinha uma pressão aqui, PI. A gente tinha uma pressão PI desse cara, a gente não colocou nada desse cara, então o nosso início é com PI desse e zero desse. Depois a gente faz, como a gente sabe, está assumindo na questão que alfa é a constante de dissociação desse cara, então só alfa é uma porcentagem, né? Então só alfa PI vai dissociar desse cara. Então na nossa estequiometria, esse cara vai perder alfa PI. Só que olha só, aqui a gente tem uma estequiometria aqui de 1 para 2. Né? Se é 1 para 2 e esse cara está reagindo alfa PI, aqui ele vai gerar 2 alfa PI, que é 1 para 2. Então o que eu vou ter no final aqui desse cara? Eu tinha o meu PI, perdi alfa PI, eu vou ter PI menos alfa PI. E aqui, como eu não tinha nada no início, eu vou somar 2 alfa PI, vou continuar 2 alfa PI no final. Como PI não é um dado do problema, a gente não pode ficar carregando PI até o final. Mas como ele deu a pressão total do sistema, que é P, o que a gente vai fazer? A gente pode somar a pressão desse cara e desse cara, que a gente vai ter a pressão final do sistema. Então eu vou falar que o meu P, ele é o quê? Ele é PI menos alfa PI, que é a pressão do N2O4, mais 2 alfa PI, que é a pressão do NO2. Menos alfa PI com 2 alfa PI vai ficar mais alfa PI. Ou seja, P é PI mais alfa PI. Boto PI em evidência, achei meu PI em termos da pressão e do alfa. Então meu PI, que era uma coisa que eu não sabia, que ele não deu na questão, agora eu sei o valor dele em função de coisas que eu tenho na minha questão. Com isso, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode achar a pressão de cada um dos caras no final, como aqui estava em função de PI e a gente tem PI agora, a gente acha em função de P, que é uma coisa que ele deu no problema. Então essa pressão de N2O4 é PI1 menos alfa, botando PI em evidência, substituo meu PI aqui, vai ficar P1 menos alfa sobre 1 mais alfa. Só substitui aqui dentro. O meu NO2, a pressão dele é 2 alfa PI, substituo também o PI aqui. Vai ficar 2 alfa P, 1 mais alfa. Para que eu achei as pressões dos caras? Porque eu não quero relacionar o Kp com a pressão com o alfa. E o Kp você escreve em termos das pressões dos caras da sua reação. Posso escrever que meu Kp, constante de equilíbrio em termos da pressão, é pressão dos produtos sobre pressão dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, se eu tenho PNO2, como é que eu tenho 2? Tenho PNO2 ao quadrado, sobre PN2O4, que é a pressão do N2O4. Então, agora eu vou substituir esses valores que eu achei aqui. Substituo em cima esse cara, PNO2 ao quadrado, substituo embaixo PN2O4, esse cara aqui. Corta aqui, simplifica as contas, você tem 1 menos alfa nos dois denominadores. Você vai achar que Kp é 4P alfa ao quadrado, 1 mais alfa, 1 menos alfa. 1 mais alfa, 1 menos alfa, a gente sabe que é 1 menos alfa ao quadrado. Então o nosso Kp na verdade é o quê? Ele é 4P alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa ao quadrado. Jogo tudo para lá para eu isolar meu alfa, já que ele quer meu alfa. Então alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa ao quadrado é o meu Kp sobre 4P. Agora eu só vou fazer aqui, só vou chamar esse cara aqui de C, um Czinho, só para facilitar nossas contas até o final. Então olha só, esse cara aqui é Czinho. Passa isso aqui para cá, multiplica por Czinho, vai ficar C menos C alfa ao quadrado. C menos C alfa ao quadrado. Então meu alfa ao quadrado é C menos C alfa ao quadrado, volto com C alfa para lá, coloco o alfa ao quadrado em evidência. Volto para cá. 1 mais C alfa ao quadrado igual a C. Passa 1 menos C para cá, tira a raiz dos dois lados. Alfa vai ser raiz de C, 1 mais C. Agora é só voltar com C de volta. Então C,
Kp sobre 4p, 1 mais Kp sobre 4p. Simplificando, eu acho que o meu alfa ele é raiz de Kp sobre Kp mais 4p. Então, o que eu fiz aqui? O que você tem que fazer em grande parte das questões de equilíbrio, que é montar o quadro de equilíbrio. Quando você monta o quadro de equilíbrio, as questões ficam sempre mais claras. E claro, aqui como ele deu só pressão e Kp, você escrever as coisas em função da pressão e do Kp. Não pode, por exemplo, ficar em função de Pi. Aqui eu usei e depois encontrei o valor dela em função dos dados do problema. Tranquilo, pessoal? Questão de equilíbrio é isso aí. Até mais, pessoal.